nós já falamos das 4 necessidades centrais anteriores. E agora nós vamos falar da 5ª e última necessidade, que é espontaneidade e lazer. Essa necessidade, ela vai dizer sobre poder relaxar, poder curtir, poder ser criança. Por incrível que pareça, algumas crianças chegam ao consultório e nós temos que trabalhar com elas como ser crianças, ou seja, que elas podem ser espontâneas, que elas podem ser leves, que elas podem ficar descalças, que elas podem brincar sem se preocupar com a altura da risada, sem se preocupar na forma como elas brincam. Quando a gente tem pais muito rígidos, estressados, bravos, punitivos, é muito comum que essa espontaneidade da criança diminua, que ela fique rígida, tensa, preocupada com o que ela faz, com o que ela pensa, em como ela age. É importante que os cuidadores tenham um tempo específico com a criança. Então, por exemplo, se você tem mais de um filho, é importante que você tenha momentos especiais com cada um, para que ele se sinta importante, amado. É importante ter momentos de lazer com toda a família, onde vocês possam rir, vocês possam ser leves, fazendo coisas que cada um gosta. Principalmente nos tempos de hoje, a gente vê uma ênfase muito grande no desempenho, no fazer. A gente vê crianças com agenda lotada, aula de inglês, aula de robótica, aula de informática, acho que nem tem mais aula de informática, né? Mas enfim, esportes de competição. Não, meu filho tem que fazer um esporte, isso faz bem para a saúde, ele desenvolveu um senso de competição. Ok, pensa na agenda dessa criança. Eu costumo brincar que eu entrei na escola com 6 anos, ou seja, até os 6 anos eu só brincava, eu só era criança. E a partir de então, por meio período, é que eu ia para a escola, no outro período eu fazia as tarefas e brincava, e nem eram tantas tarefas assim. E aí lá no ensino médio é onde eu comecei a estudar um pouco mais, claro, bem mais, por conta da entrada no vestibular. Mas o que eu digo, que infância o seu filho vai recordar? Quando ele for um adulto e lembrar de quando ele era criança, do que ele vai se lembrar? De quantas horas por dia ele passava estudando? De quantas horas por dia ele ficava sozinho ou no computador? Poxa, Aline, mas eu trabalho o dia todo, né? Ok, você consegue pensar em algum momento do teu dia em que você possa estar com o teu filho aberto a ele, ouvindo? O quanto que você o critica, o pune por algo que ele fez, ou pelo que ele deixou de fazer, ou pelas obrigações do dia a dia. Tem uma expressão mais antiga que diz assim: a gente corrige quando sai do trilho, quando tá no trilho tá tudo certo. Ou seja, o foco é no negativo. E aí como que essa criança, esse adolescente vai se sentir? Eu só faço coisa errada, eu não faço nada certo, eu não sei fazer nada direito. E os erros? Como os erros são vistos naquela família? Quando a gente tem um medo muito grande de errar, isso desenvolve na gente um senso de alerta. Nós ficamos hipervigilantes e quando nós cometemos o erro, nós passamos a nos punir. E o erro, ele faz parte da experiência e do aprendizado. Quem é que fazendo um bolo, por exemplo, nunca teve um bolo solado, nunca deixou o bolo queimar, nunca errou a receita, esqueceu de algo na receita? E isso faz parte do aprendizado. Então, quando a gente tem um foco muito grande no erro do nosso filho, a gente está ensinando para ele, a gente está pontuando para ele as coisas que ele não é bom. E aí ele vai internalizando essa ideia de que ele não é bom o suficiente, de que ele tem que ficar atento para não cometer erros, de que ele não pode relaxar, de que ele não pode descansar. Outro costume comum de antigamente era acordar os filhos cedo.
né? Ou, por exemplo, eu já ouvi muitos relatos, ai, meu pai, minha mãe não podia me ver deitado no sofá, que me mandava fazer alguma coisa. Tem um ditado que fala assim, enquanto descansa, carrega pedra. Opa, mas eu não tenho direito a descansar? E aí lá na vida adulta, a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes que o ócio, o relaxamento, o descanso, eles são fundamentais, inclusive, para a produtividade. Mas pessoas que são supervigilantes, são inibidas, acabam suprimindo essa espontaneidade e não dando tempo ou espaço para o lazer, elas acabam tendo maiores chances de desenvolver ansiedade, depressão, um processo distímico, uma tristeza mais rebaixada. Então vamos fomentar a alegria, a espontaneidade, a brincadeira. Lembrei agora do filme do Divertidamente, né? Vamos criar a Ilha da Bobeira? Vamos ter momentos com o nosso filho que a gente vai fazer papel de bobo, que a gente vai fazer papel de ridículo, vamos pintar o nosso dente de preto na festa junina e mostrar para os nossos filhos que a gente pode ser leve, apesar de também ser sério e responsável em outros momentos. Agradeço a sua atenção e vamos lembrar das 5 necessidades que nós falamos no total, entendendo, claro, nós vamos cometer erros, nós somos humanos, mas se a gente se lembrar que os nossos filhos precisam se sentir amados, não pelo que eles fazem, mas porque eles existem, que eles precisam de limites, mas que esse limite pode ser expresso de uma maneira afetiva, que eles precisam ter a oportunidade de tentar, de fracassar e de obter o sucesso, que as emoções deles, que os desejos deles contam, são importantes, e que brincar faz muito bem, ser leve, se divertir, é o que a gente vai precisar também, equilibrando com as nossas responsabilidades ao longo da vida.